Boa noite, obrigada pela presença de todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao webinar que nós vamos apresentar hoje com o tema Raça, Gênero e Ensino de Inglês no Brasil, por uma formação de professores mais inclusiva. Eu sou a Cíntia Gonçalves, gerente sênior para inglês no British Council, e você é a moderadora deste evento. Para quem não me vê, eu sou uma mulher branca, de cabelo loiro escuro e liso, estou vestindo uma blusa azul escura, com pontinhos mais claros, e estou na frente de uma parede cinza clara. Não estão aparecendo na tela comigo, mas estão conosco neste evento minhas colegas Patrícia Santos e a Liliana Guimarães, gerentes de inglês, e Emanuele Moreira e Tawane Santos, analistas da área aqui no British Council. Esse evento é promovido pelo Observatório para o Ensino da Língua Inglesa, uma plataforma coordenada pelo British Council, que faz parte do programa UK Brazil Skills for Prosperity. Para apresentar o programa e para vocês receberem as boas-vindas em nome de todos os parceiros envolvidos, eu convido o Carlos Eduardo Mesquita, que está aqui representando o Ministério das Relações Exteriores e Desenvolvimento do governo britânico. O Carlos Eduardo, mais conhecido como Cadu, é gerente do programa UK Brazil Skills for Prosperity e é formado em Relações Internacionais. Sua experiência profissional mais recente inclui a gestão de programas bilaterais de cooperação internacional. O Cadu faz parte da missão diplomática britânica no Brasil desde 2014, onde também atuou na gestão do programa de bolsas de mestrado Tivni. Cadu, é com você. Obrigado, Cíntia. Muito boa tarde a todas e todos. Eu sou o Cadu Mesquita, como apresentado pela minha colega Cíntia, e sou gerente de projetos do programa UK Brazil Skills for Prosperity do governo britânico. Antes de iniciar, também gostaria de fazer uma audiodescrição para aqueles que não me veem. Eu sou um homem branco, de barba, cabelo e olhos pretos, estou vestindo uma camisa polo azul e atrás de mim há uma parede branca. Primeiramente, gostaria de dizer que é um grande prazer estar aqui reunido com pessoas comprometidas e que valorizam a educação pública e o ensino da língua inglesa, como direito e como meio para a redução de desigualdades. Gostaria de reforçar também que o governo britânico está comprometido em promover a diminuição da pobreza e a inclusão social. Por isso, possui alguns programas para apoiar países parceiros. Cabe também destacar o nosso compromisso com a educação de meninas e mulheres e com a inclusão e equidade de gênero, raça e outros elementos que compõem a diversidade. Na área de educação, o governo britânico possui o programa Skills for Prosperity, que apoia países com alto potencial de crescimento, sendo o Brasil um deles. Além do Brasil, México, Egito, Nigéria, Quênia, África do Sul, Malásia, Filipinas e Indonésia também são outros países beneficiados pelo programa, que aborda questões estruturais e enfrenta lacunas de habilidades educacionais para promover o crescimento e a prosperidade. O programa UK Brazil Skills for Prosperity visa impactar positivamente a política educacional para o ensino de inglês no Brasil. Falando sobre resultados e impacto na vida das pessoas, o programa vai desenvolver atividades que visam reduzir desigualdades de gênero, racial, econômica e social, com estratégias de equidade e inclusão social transversais a todas as outras ações do programa. Dentre as produções técnicas desenvolvidas, temos guias e documentos referenciais para o ensino de inglês a nível nacional, alinhados com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e ao Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas, o CFR, ou em inglês, o Common European Framework of Reference for Languages. Com foco em currículo, avaliação, recursos pedagógicos, o programa oferece metodologias e formações desenvolvidas para atender às necessidades de estudantes e professores de escolas públicas. Para apoiar a formação docente, o programa também oferece para professores de todo o Brasil um curso online gratuito de inglês. Ainda temos o Observatório para Ensino da Língua Inglesa, em parceria com o British Council. Essa plataforma online é um grande passo para reunir conteúdos baseados em evidências sobre o ensino da língua inglesa e uma educação para a equidade, e disseminar informações para auxiliar políticas. A execução desse programa só é possível devido à parceria do governo britânico com renomadas instituições que desempenham um papel fundamental na educação brasileira e são responsáveis pela implementação do programa. Portanto, gostaria de agradecer a instituições que formam o consórcio de implementação do Skills for Prosperity no Brasil, a Fundação Lehman, o British Council,
a Associação Nova Escola e o Instituto Reúna. Ainda também gostaria de agradecer as convidadas Carolina Azevedo e Cíntia Camargo Viana, ao British Council pela organização e realização do webinar, e a todos os gestores, professores e demais profissionais da educação por estarem conosco aqui. Tenho confiança que o programa Skills for Prosperity vai deixar um legado de boas práticas e impactar positivamente a qualidade do ensino de língua inglesa, a empregabilidade e o crescimento socioeconômico inclusivo no Brasil. Esse evento, esse webinar, é um marco para o nosso programa, pois traz luz para o gênero e raça como variáveis extremamente relevantes de serem consideradas e principalmente cuidadas no ensino de inglês no contexto brasileiro. Acredito que a parceria entre o Brasil e o Reino Unido pode continuar alcançando resultados fantásticos, criando oportunidades para a prosperidade global por meio da cooperação mútua entre os dois países. Por fim, gostaria de agradecer novamente a todos e todas presentes. Desejo um ótimo evento. Uma boa tarde. Obrigada, Cadu, por sua fala de abertura. Eu também gostaria de agradecer e dizer que para nós, do British Council, é uma satisfação poder conduzir esse webinar. O British Council é a Organização Internacional do Reino Unido para Relações Culturais e Oportunidades Educacionais e atua para construir laços entre o Reino Unido e os países onde nós atuamos. O tema da equidade de gênero e raça é central em nossos programas, sejam eles programas voltados para artes e cultura, como para a educação e, claro, também para a língua inglesa, seja no Brasil, como nos mais de 100 países onde estamos presentes. O Observatório para o Ensino da Língua Inglesa é uma das formas de materializar a nossa missão institucional. A plataforma está disponível no endereço inglesnasescolas.org e lá você encontra notícias sobre o ensino de inglês no Brasil, além de pesquisas, dados e recursos pedagógicos que têm como base uma estratégia para as questões de gênero, raça e inclusão social. Pelo Observatório, nós também promovemos eventos como este para fomentar debates, compartilhar experiências e contribuir para melhorar o ensino de inglês no Brasil. O assunto que nos traz para o encontro de hoje é o ensino-aprendizagem da língua inglesa nas redes de ensino no Brasil e a importância de termos um olhar interseccional para compreender as múltiplas desigualdades que afetam tanto estudantes e professores de inglês a partir do gênero, da raça e da classe social. Todas essas categorias que devem ser vistas de maneira indissociável e não de maneira isolada. A educação, ela é um direito fundamental, mas a desigualdade no acesso a esse direito ainda é uma realidade. Acesso a uma educação de qualidade, incluindo o acesso ao ensino de inglês e ao ensino de inglês de qualidade. Uma reportagem recente na Folha de São Paulo mostrou que a prova de língua inglesa no Enem é um obstáculo para os estudantes da escola pública acessar o ensino superior. Esses estudantes têm um desempenho médio na prova abaixo dos estudantes de escolas particulares. O inglês é, assim, um marcador social, e o tipo de escola poderia indicar um maior ou menor acesso ao ensino de inglês de qualidade. Mas não podemos nem devemos olhar os estudantes da escola pública, que hoje representam mais de 80% dos estudantes da educação básica, como um grupo homogêneo, porque eles não são. E isso vale para os professores de inglês também, que em sua maior parte são mulheres, hoje em torno de 80%, mas ainda apenas 27% delas são negras, apesar de 56% da população brasileira ser composta por pretos e pardos, conforme a descrição do IBGE. As suas realidades, desses estudantes, desses professores, os seus corpos, experiências, desejos e visões de mundo são diferentes, e a desigualdade ou as múltiplas desigualdades que as afetam também. E por isso a importância desse olhar interseccional, refletindo como o inglês pode e deve contribuir com a inclusão e promover a diversidade, tornando a língua inglesa mais próxima da realidade desse aluno e do professor, abrindo novas oportunidades e apoiando a sua formação, seja pessoal como profissional. O inglês com diferentes culturas e diversos sotaques, o inglês como língua franca, que vai muito além do inglês falado em países de língua inglesa e por falantes nativos.
Neste webinar, nós vamos então conversar sobre como questões de raça e de gênero se manifestam no ensino da língua inglesa. Vai ser uma oportunidade para discutir o impacto causado pelos estereótipos e preconceitos na formação de professores e nas práticas em sala de aula. E também um momento para conversarmos sobre caminhos para mitigá-los. Alguns avisos que eu vou passar para vocês. Então, antes de eu passar a fala para a Carol e fazer a apresentação, claro, das convidadas de hoje, no decorrer desse encontro, caso vocês tenham perguntas ou comentários, vocês podem usar a ferramenta de perguntas e respostas, que é o Q&A, que fica no canto direito da sua tela. Nós vamos coletar as perguntas para que as convidadas possam, na medida do tempo que a gente tiver ao fim, para que elas possam comentá-las ao final do webinar. Nós já incluímos algumas perguntas que foram enviadas pelo formulário de inscrição que vocês preencheram para esse evento. Então, para a gente testar um pouco como que esse mecanismo funciona, eu convido vocês a escreverem agora aqui na caixa de diálogo da plataforma, à direita, de qual cidade, estado ou país você está nos assistindo. Também é importante lembrar que a gente vai emitir certificados para este webinar e em breve nós enviaremos um link nessa mesma caixa de diálogo para que vocês preencham com o seu nome e e-mail e possam depois receber esse certificado. Tá? Então, para começar o evento, eu gostaria de dar as boas-vindas às nossas panelistas, a Carolina Azevedo e a Cíntia Viana. Então, em nome do British Council e do Observatório, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje para discutir esse tema tão relevante. Antes de passar a palavra para a primeira participação da Carolina Azevedo, eu vou apresentar um pouco da sua trajetória profissional. Então, a Carol, ela é mestranda em educação, com ênfase em diversidades e relações étnico-raciais. Ela tem pós-graduação lato sensu em educação e relações raciais e graduação em letras português e inglês. Atualmente, a Carolina, ela é professora de inglês na educação básica na Rede Municipal do Rio de Janeiro e também é membro do coletivo docente multidisciplinar Agbalá. Carolina, eu passo a palavra para você. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente pelo convite, né, de fazer parte deste evento. Eu vou iniciar a minha descrição audiovisual para quem não consegue me ver, né? Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo crespo, estou usando óculos de grau, de armação preta, visto uma roupa listrada colorida, e atrás de mim tem uma parte de uma parede branca e uma cortina estampada. Pode passar, Tawane. Eu vou dar início, então, aos slides, né, da minha apresentação, falando um pouco sobre como vai ser essa apresentação, né, sobre as etapas. Então, primeiro, a gente vai ter o panorama histórico, relacionando os pontos da questão racial à mulher negra no contexto histórico e a educação, de que forma elas se interrelacionam com o ensino de língua inglesa. Depois a gente vai falar um pouco sobre legislação, quais são as leis que amparam o professor de inglês na tratativa dessas questões em sala de aula, no fazer pedagógico. Depois nós teremos alguns desafios de implementação destas perspectivas pelos professores de língua inglesa, e aí eu digo alguns porque eu não dou conta de trazer todos, então gostaria muito de contar com a contribuição de vocês, né, ao longo do evento. Caso desejem contribuir com mais, nós ficaremos gratas. E mais algumas possibilidades pedagógicas que já foram experimentadas por mim em sala nestes assuntos. Pode passar, Tawane, por favor. Então, vamos iniciar o panorama histórico. Eu trouxe aqui três pontos que são essenciais para a gente entender de que forma o racismo, né, e a conceituação de raça vai interferir no ensino da língua inglesa, de que forma ele vai estar presente. Então, a gente vai fazer primeiro uma conceituação histórica do racismo, né, e trazendo esses três itens,
e depois eu vou contextualizar um pouco na fala como é que a gente pode trazer isso para a língua inglesa. E em relação à mulher negra, de que forma ela está inserida nesse sistema, né? Então, eu trago primeiro a racialização como um primeiro ponto essencial, porque não é aquela racialização biológica, né? Essa racialização, ela é fruto de uma construção social. Então, a ciência vai fazer uso dos atributos fenotípicos, né, físicos, para classificar socialmente e moralmente estes sujeitos. Então, diante das ideias vindas do iluminismo, né, da dualidade cartesiana, esse sujeito negro vai ser classificado de uma forma diferente do sujeito branco, né? A gente vai ter classificações morais como bom e ruim, quem é a raça boa, qual é a raça boa, perdão, qual seria a raça ruim, qual é a raça civilizada, qual é a raça primitiva, qual seria a raça normal, tida como normal, e qual seria a raça tida como anormal. Então, essas classificações do racismo vindas, né, do racismo científico, vão permear o pensamento social na construção da sociedade. E aí, com esse racismo, com esse pensamento científico trazido para o social, a gente tem a animalização destes corpos negros. Então, esses corpos negros são destituídos de humanidade, ao ponto que eles são tidos como corpos estranhos, corpos exóticos, né, povos exóticos de culturas exóticas e diferentes e ameaçadoras para essa cultura ocidental, né, europeia, que é o berço do racismo científico. E aí, com isso, a gente tem a inferiorização dessa população, as políticas de eugenia, né? O que são as políticas de eugenia? Perdão, a eugenia, o pensamento eugenista e as políticas higienistas. A eugenia vai ser a forma de pensar, né, de purificar as raças, né? Ele vem do pensamento europeu também, né, de fundo racista, em que ele vai perpetuar o clareamento das raças, né, a purificação. Então, esse ideal vai estar presente no Brasil na miscigenação. Então, a miscigenação, aos olhos da medicina brasileira, durante muito tempo, foi vista como algo impuro, né? Inclusive passível de uma purificação. E para que essas purificações sejam feitas, a medicina age em conjunto com políticas de Estado, que seriam essas políticas higienistas de limpeza da população. Então, um exemplo de política higienista que nós temos seria a proibição da imigração de origem asiática e africana para o Brasil, por exemplo, na década de 20, né? Inclusive o extermínio, havia em plano, né, segundo a medida de nascimento, um plano de extermínio da população negra brasileira em até 40 anos, eu acho. Né? E a mulher negra, nesse contexto, vai estar subalternizada, vai estar dentro de papéis estereotipados, e aí eu vou trazer o exemplo, não sei se vocês conhecem, da Saartjie Baartman, que foi uma mulher sul-africana, existe inclusive um filme sobre ela, disponível na internet, que é Vênus Noir, Vênus Negra, e aí ele traz objetivamente os efeitos desse racismo científico, das políticas higienistas e da eugenia em cima da identidade da mulher negra, na construção da mulher negra, né? O colonialismo. O colonialismo ele vai ser importante, né, como um projeto de universalização da modernidade. Então, foi um projeto de tomada dos povos, né, desses povos mais primitivos, né, tido pelo racismo científico como mais primitivos. Então, esses povos precisariam alcançar essa modernidade a partir da colonização, que foi feita a partir por meio de muita violência aí epistêmica, a violência física, né, para a dominação desses corpos. Aí eu trago o Benedict Anderson, que diz o seguinte, que para que haja uma nação, essa nação precisa ter uma única língua, um único povo e um único território.
né? Então, ele imprime as ideias coloniais, ele traz as ideias coloniais nessa fala, que é uma fala que não aceita a diversidade, né? Por exemplo, você chega ao Brasil, os portugueses chegaram ao Brasil, nós tínhamos uma diversidade de línguas indígenas, né? De povos indígenas e suas línguas, que foram exterminados em prol da unidade do povo brasileiro, né? Da formação do povo brasileiro, com apenas a língua portuguesa vigente, né? Com a uniformização dessa população e o extermínio desses povos que eram diferentes. E aí, dentro desse pensamento, a gente tem um saber colonizado, uma hierarquia de saberes, a gente tem o poder geopolítico e as determinações pautadas por esses povos hegemonicamente do hemisfério norte, e nós temos também a colonização desses corpos, porque essa colonização só vai acontecer se o sujeito introjetar a ideia de inferioridade, né? Então, o racismo ele entra como uma ferramenta muito cruel, né, mas também muito atuante na colonização. E daí o racismo epistêmico seria o racismo dos saberes, né, tendo os saberes dos outros povos não hegemônicos como inferiores, como não necessários à educação. E todos eles, né, tanto o racismo científico quanto a colonialidade, o colonialismo, vão estar dentro do racismo estrutural, que é vivenciado pela população negra diariamente, né? E aí o racismo estrutural se mostra tanto em ações, em microagressões, né? Que se você tem microagressões diárias, ela se torna uma grande agressão, inclusive a introjeção desses valores da agressividade, por exemplo, quando você passa a mão no cabelo de uma pessoa negra sem pedir permissão, quando você passa à frente dela em uma fila e como se ela não estivesse ali para pagar, essas são microagressões, até políticas de Estado, né? Então, se a gente tem uma população de 56% de pessoas negras e a maior parte dessas pessoas tem menor poder aquisitivo, tem menor acesso às políticas públicas, não é merecimento, menos merecimento, talvez, né? O racismo é uma política de Estado e ele está aí para modelar a nossa sociedade desde a nossa formação. Ok? Pode passar, Tayane. Então, eu trago um dado referente à formação dos professores de língua inglesa, né? Que a Cíntia já trouxe lá no início, que é a maior parte formada por mulheres brancas, né, 80%, mais de 80%, e entre pretos e pardos somos 31,69% e mulheres somos 27%. Então, é um dado importante para se pensar onde estão essas professoras de inglês, de que forma elas atuam, de que forma elas foram formadas nesse sistema, porque se nós avaliarmos a nossa formação enquanto professores de inglês, nós vamos observar que nós não tivemos, majoritariamente, eu acho que, não sei se alguém aqui na graduação teve alguma disciplina relacionada a relações étnico-raciais, né, a abordagem de autores negros, professores negros, né, em língua inglesa. Eu, praticamente, acho que eu tive 2. Eu só me recordo de 2. Então, é um campo que ainda reverbera esse racismo, né, que se mostra bem atuante, né, o racismo se mostra bem atuante, bem presente. E aí, enquanto a língua inglesa, pode passar, por favor, Tawane. Eu vou trazer esses 3 pontos aí, demonstrados um pouco nesse quadro, que foi retirado de um artigo da professora Aparecida Ferreira de Jesus, né? E aí ela traz uma análise de personagens, né? De um livro didático do PNLD. E ela fez a seguinte análise: são 400 personagens, temos 338 brancos, 62 negros, dentre estes apenas 6 mulheres. Então, é um dado muito importante para que nós possamos analisar de que forma essa língua inglesa, que nós ensinamos, que nós consumimos nos livros didáticos,
é trazida para dentro da escola, né? De que forma o racismo vai estar presente ali, de que forma as mulheres negras continuam sendo representadas, porque, por exemplo, através do racismo estrutural, a gente tem a concepção dos estereótipos, né? Construídos lá pelo racismo científico e mantidos pela colonialidade para a colonização dos corpos. Então, a gente tem aqui a representação de uma personagem como mãe, a outra como cantora, a outra como nativa do carnaval e a outra como uma nativa de um povo africano. Né? E aqui embaixo a gente tem uma tenista e uma apresentadora de TV. Né? Então, algumas posições são pré-determinadas socialmente para esse negro e ele é objetivamente posto ali no livro didático, né? Você está mostrando para o seu aluno, olha, o seu lugar social é esse, é só esse que te pertence, né? E você ainda continua sendo minoria aqui, ainda que você seja a maior parte da população brasileira. Então, isso é muito importante para a formação da identidade do nosso aluno. A Bell Hooks diz o seguinte, né, que o aluno quer ser visto na prática pedagógica, ele precisa ser representado, ele precisa se ver. O professor de inglês precisa, ele tem a obrigação de trazer todas essas identidades como protagonistas na aula de inglês. Então, para isso, é necessário que nós pesquisemos, porque se nós não tivermos essa formação, nós precisamos buscá-la, porque a gente está tratando de humanidades, a gente está tratando de reestruturação social, né? Pode passar, Tawane, por favor. Então, nós vamos falar um pouco da legislação que vai nos amparar no tratamento dessas temáticas em sala. Pode passar. Nós vamos começar aqui pela Base Nacional Curricular Comum, né? Todas essas legislações vão tratar da educação no âmbito nacional. E aí ela traz a função social e política da língua inglesa, a interculturalidade, né, que é uma outra forma de abordagem, onde essas culturas vão conversar, né, vão transitar no protagonismo em sala, e aí a gente não tem só o protagonismo do inglês britânico e do inglês norte-americano. A gente também vai trazer as outras variantes para a sala no lugar de protagonismo mesmo, naturalizando a presença dessas culturas em sala, e não mais no lugar do exótico, né? E aí a gente também tem a questão da problematização. A gente precisa fazer o letramento crítico racial, que também é um conceito trazido pela Aparecida, para que o nosso aluno passe a criticar também, né? Por que eu não sou visto em sala? Porque muitas vezes ele também internaliza isso, nós professores internalizamos na nossa formação. Então já chegou o tempo da gente descolonizar e desconstruir essa ideia. Passe, por favor, Tawane. Tem a Lei 11.645/08, né, que ela faz parte da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e ela trata da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, ela foi modificada, uma modificação da 10.639, que é a que nós mais conhecemos. E aí, nos estabelecimentos, é obrigatório em todos os estabelecimentos de ensino, e ela deve ser tratada em todo o âmbito do currículo escolar. Então, todos os professores são responsáveis pela tratativa dessa questão em sala. Não é só o professor de história, não é só o professor de artes, mas o professor de inglês também. E aí está balizado pela legislação. Pode passar, Tawane, por favor. Nós temos agora os parâmetros curriculares nacionais, que é um documento especificamente de língua inglesa, né? Principalmente a parte de baixo, esse PCN do 3º e 4º ciclos de ensino fundamental. E ele vai trazer objetivamente que nós devemos tratar o repúdio às injustiças e posicionar-se contra qualquer discriminação. Então, é uma legislação que vai balizar, inclusive, a formação do nosso aluno como um agente da sociedade, como um agente da cidadania. Então, você pode, sim, por exemplo, trazer a Lei Maria da Penha,
e fazendo trabalho de letramento crítico com seu aluno em cima dessa legislação, para a formação dele e para conhecimento também, né? Para que ele se instrumentalize diante das violências vivenciadas ou observadas na sociedade. Pode passar, por favor. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais para o ensino das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira. Então, esse documento, ele é o que vai trazer objetivamente o combate ao racismo, né? Parece que a palavra racismo ainda dói, ainda incomoda bastante, né? Então, ele é o documento que traz mais explícito essa questão, a luta contra o racismo. É um documento que, né, está aí aberto, disponível na rede para todos, e também diz respeito aos professores de inglês, porque ele faz parte da educação nacional. Pode passar. Desafios. Então, eu vou falar um pouco, né, dos desafios que eu elenquei, enfrentados em salas de aula, né, em conversas com outros colegas da classe, porque são muitos, né? Então, pode passar, Tawane. Bom, a formação em relações étnico-raciais e gênero que nós, professores de inglês, não temos, né? Já foi dito anteriormente, na graduação, dificilmente nós vamos ter acesso a essa formação. A ideia de neutralidade presente na identidade do professor de inglês, né? O professor de inglês muitas vezes tem um discurso: eu não fui formado para tratar disso, eu não sei falar desse assunto. E aí se esquiva. Só que nós acabamos de ver que nós temos uma legislação que nos ampara, e como sujeitos formados na sociedade brasileira, ou você é o agente do racismo, ou você é a vítima do racismo. Então, obrigatoriamente, em prol de uma educação cidadã, você precisa tratar do racismo em sala, porque ele vai fazer parte da formação daquele sujeito que você está formando, e da sua formação também, né? A sala de aula não é um lugar apolítico. A escolha do currículo é uma escolha política. A escolha das variantes britânicas e norte-americanas é uma escolha política. Você está mostrando para o seu aluno qual é o ideal de cultura que ele tem que aprender, qual é a língua que ele tem que aprender, não é? Qual é a variante certa? Você não mostra para ele uma variante da Namíbia, uma variante de Gana. É a norte-americana e a britânica que vão coadunar com as políticas, né, pelo mundo. Então, não é um lugar neutro a sala de aula. Se engana quem acha que é um lugar neutro. Perdão. O lapso presente entre a formação e a prática pedagógica. Então, nós temos um sujeito que se forma e um sujeito da prática de sala de aula. E aí existe um vácuo, né? E esse vácuo eu digo que é a formação pessoal. Então, para descolonizar a prática, a gente precisa se descolonizar enquanto sujeito. Senão, a gente não consegue fazer esse vínculo, ok? A necessidade da formação e trabalho coletivo, porque nós somos seres coletivos, a gente trabalha numa comunidade escolar. Então, não é só o professor de inglês que tem que ter essa formação, não é só o professor de história, é a gestão que precisa se instrumentalizar desses temas, é a merendeira que precisa também ter uma formação nisso, porque ela, estando presente na vida escolar daquele aluno, ela também vai ser um agente formador e vai passar pela vida dele. E pode também proferir microagressões a esse aluno. E pode sofrer também, né? Então, a gente precisa muito desse trabalho coletivo para que o racismo seja erradicado. E a perpetuação do modelo colonial hegemônico, que não proporciona essa visão intercultural, né? Então, como já foi dito também anteriormente, a gente trazer esses outros falares, né? Se desvincular desse saber hegemônico, né, que é atribuído, inclusive, na nossa formação. E aí eu vou trazer um pedacinho aqui do Fanon, que fala o seguinte: quanto mais assimilar os valores culturais da metrópole, mais o colonizado escapará de sua selva. Quanto mais ele sujeitar sua negridão a seu mato, mais branco será.
Então, é uma ideia que em qual muitos nós fomos formados no ensino da língua inglesa, né? A nossa aproximação desse ideal embranquecido e o nosso distanciamento da nossa essência, né? E a gente não vai deixar de ser negro porque fala a língua inglesa. Existem falantes de língua inglesa em todo mundo, negros ou não. Então, a gente precisa trazer esses outros povos para a sala de aula. Passe, por favor, Tawane. Possibilidades. E aí eu vou trazer umas práticas pedagógicas, já feitas por mim em sala. Pode passar. Começaremos aí com a educação infantil, que foi a confecção de cachixis e chocalhos indígenas. Né? O cachixi é um instrumento usado na capoeira de origem quimbundo. O nome significa palma da mão. E aí eu fiz uso de um exercício do livro didático, né, dessa escola, que era um livro que já estava atualizado para as questões étnico-raciais. Então, trouxe uma pessoa para fazer a confecção dos instrumentos e trabalhamos também o chocalho indígena. Né? Eu comprei, né, porque a gente sabe que professor de educação pública, dentro do nosso contexto, muitas vezes a gente quer algo diferente, é do nosso bolso que vai sair. Então, eu comprei cabaças pequenas, que é o mesmo material que é usado na confecção do cachixi, fiz os chocalhos com os alunos e nós trabalhamos o conteúdo de colors em língua inglesa. Pode passar. Esse trabalho foi feito numa turma de segundo ano do ensino fundamental, onde nós trabalhamos ancestralidade e memória a partir do conteúdo de Family Members. Então, nós trabalhamos próximo de 13 de maio, e aí eu perguntei aos alunos se eles conseguiam imaginar quais foram as primeiras pessoas, que formaram as suas famílias, né? E sendo uma pessoa negra, se eles conseguiam identificar essa pessoa sem ser uma pessoa escravizada. E aí foi muito difícil porque eles não conseguiam, né? Inclusive imaginar quem veio antes, porque não é uma construção social do negro ter essas ideias dos antepassados, né? Foram ideias extirpadas pela escravidão e que dificilmente a gente vai ter acesso a elas. Então, eu trouxe para eles a figura da Rainha Zinga e da Princesa Quatune, que são duas mulheres negras em outra formatação, que não é essa formatação ocidental, né? E fazer essa diferenciação da princesa também, né? Quem era a princesa Quatune? Quem é a Rainha Zinga? Eram duas guerreiras, elas chefiaram exércitos, chefiaram estados. Então, é uma outra possibilidade de ser e de estar no mundo sendo uma mulher negra. E foi um trabalho muito bacana, porque eu vi surtir efeito nas minhas alunas negras, né, em outros trabalhos. Tem que ser um trabalho contínuo mesmo. E aí, nessa figura de baixo da figura da Rainha Zinga, uma das alunas me trouxe a figura da avó, que era a benzedeira. Então, foi um trabalho muito bacana. Pode passar. Por último, nós temos esse trabalho que foi feito com a educação de jovens e adultos. Foi letramento crítico racial, interpretação e contextualização a partir de um texto que constava no livro do PNLD, do ensino médio, e eu peguei para fazer esse trabalho com eles, e fala sobre turismo em favelas, né? De que forma esse turismo é feito? É um turismo que é feito sem a permissão dos moradores, né? E eles usam carros de safari para subir as favelas, e aí de que forma o racismo está entranhado ali. Eu levei essas questões para dentro de sala de aula, então nós fizemos o trabalho do letramento crítico. Os alunos depois tiveram acesso a uma oficina de escrita literária com o Felipe Valentim, que é um especialista em subúrbio, em periferia, e aí o Felipe trouxe um olhar de afeto e desse subúrbio como construtor da essência desses alunos, né? Que a escola também fica numa localidade periférica. Então, o que a vivência deles tinha a ver com a vivência daqueles outros moradores, né, das favelas que recebem esse turismo? E se é tão ruim esse espaço, como é amplamente espalhado aí pelas mídias, né, se é tão violento assim. E aí eu pedi que eles fizessem textos
sobre as vivências de afeto deles naqueles espaços, e daí surgiu o livro Espaços Reais por Nossas Vozes e Afetos, que está lindíssimo, não vendo, porque são textos coletivos e são dos alunos. Então, é isso, né? Essa é um pouco da minha contribuição para vocês. Agradeço imensamente, espero que tenham gostado e vamos seguir. Muito obrigada, Tawane. Muito obrigada, Carol, pela apresentação. Agora a gente vai dar início ao próximo bloco desse webinar, no qual a gente vai aprofundar essa discussão sobre raça e gênero no ensino de inglês por meio de algumas perguntas direcionadoras. Antes disso, um aviso. Nós vamos disponibilizar agora aqui na caixa de diálogo do Teams o link para que vocês obtenham o certificado de presença deste webinar. Basta clicar nele e preencher com seu nome e e-mail, e dentro de alguns dias vocês receberão um certificado por e-mail. Agora eu gostaria de apresentar a nossa convidada, Cíntia Viana, que participará dessa conversa junto com a Carolina. A Cíntia Camargo Viana, ela é coordenadora pedagógica do Linguafro, é uma iniciativa de formação de professores voltada para o ensino desestrangerizado e racializado de línguas. Pós-doutora em estudos da literatura, doutora e mestre em teoria da literatura e licenciada em letras português e espanhol. Ela é professora associada da Universidade Federal de Uberlândia, membro da ABPN, que é a Associação de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras do Brasil. Ela também coordena o projeto Afrocientistas da ABPN, voltado para a iniciação científica no ensino médio. Então, agora eu vou começar com uma pergunta para a Cíntia. Então, baseado na apresentação da Carol e complementando o que a Carol trouxe, Cíntia, eu queria que você falasse para a gente por que é importante conversar sobre raça e gênero no ensino de inglês e como que esses conceitos de fato se manifestam na prática. Boa noite, vocês todos me ouvem? Te ouvimos. Estão me vendo também? Te vemos. Então, tá bom. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, estou de óculos, as armações dos meus óculos são douradas e eu estou numa espécie de caixa branca, que é o espaço aqui onde eu estou. Eu acho que, talvez, para a gente poder discutir essa indagação que você me faz, né, e também, de alguma forma, ampliar o diálogo que a Carolina propõe, fosse necessário que a gente se questionasse qual seria o lugar da raça e do gênero na sala de aula de língua estrangeira, né, ou ainda na formação dos professores de língua estrangeira. Talvez fosse necessário que a gente desse um passo atrás para pensar qual o lugar da língua estrangeira, especialmente da língua inglesa, né, no caso brasileiro, nas instituições escolares de educação básica. Não sei se eu me faço entender, mas eu acho que é um desdobramento de como as questões de raça e gênero são tratadas na escola, nas instituições de educação básica, no que diz respeito ao processo, tanto o processo de formação dos professores de língua inglesa, quanto o resultado desse processo de formação, né, na atividade pedagógica propriamente, pensar qual é o lugar que o ensino e a aprendizagem de língua inglesa, de língua estrangeira, de modo mais amplo, ocupa no cenário escolar, né? Especialmente nas escolas que fazem parte das redes públicas, né, quer sejam as ligadas aos municípios, quer sejam aquelas ligadas aos estados. É preciso que a gente pensasse qual é o lugar do ensino de língua estrangeira nesses contextos, então. Então, afinal, por que os nossos estudantes
precisam aprender inglês, o que os nossos estudantes vão fazer com o inglês que eles aprendem e, portanto, que tipo de prática eu poderia empreender que, de fato, promovesse um processo, não só o ensino, mas também a aprendizagem de maneira eficiente nesse contexto da educação básica pública, né? E ainda, então, pensar sobre, quer dizer, qual o lugar das questões de raça e gênero que ocupam no processo de formação dos futuros professores e professoras de língua inglesa. Então, se a gente for pensar por partes, primeiro, qual é o lugar que o inglês ocupa no cenário escolar brasileiro? Qual é o lugar que as questões de raça e gênero ocupam na formação do professor de língua inglesa no cenário brasileiro? E ainda, qual o lugar das questões de raça e gênero nos processos de formação continuada, aos quais são submetidos os professores de língua inglesa que já estão em exercício? Então, qual é o lugar da raça e gênero na formação do professor de inglês, na pré-serviço? Qual é o lugar da raça e gênero na formação continuada, que sistematicamente, a qual, né, sistematicamente os professores são expostos, quer seja promovidos pelas próprias redes, né, quer seja promovido por outros organismos. Mas qual é o lugar da discussão de raça e gênero nesses processos de formação? Com esse movimento, talvez nós conseguíssemos acessar, me parece, né, um universo de silenciamento quase total das questões de raça e gênero nos processos de formação pré-serviço e serviço, que vai ter como principal consequência um apagamento do problema na rotina escolar, que é o que a Carolina mencionou de maneira muito interessante na fala dela, que é uma neutralidade que atinge os professores de língua inglesa. Quando a gente, mais adiante eu vou comentar a experiência que eu aqui na minha instituição venho tendo com o Linguafro, mas a gente verifica que essa neutralidade, a busca dessa neutralidade aparece reincidentemente no falar dos professores de inglês e, consequentemente, busca-se essa neutralidade no fazer. Muito obrigada, Cíntia. Bom, eu vou complementando um pouco, então eu vou voltar agora para a Carol, a partir do que ela já abordou na apresentação dela, se você gostaria de expor um pouco mais, né? Então você já falou de algumas normas, mas né, quais são essas normas que orientam então o trabalho com esses temas e o que elas significam para a formação de professores e a prática em sala de aula, também levando em consideração o que a Cíntia já mencionou sobre questões de formação pré-serviço, né, o pré-serviço não, formação inicial, formação continuada, e essas práticas que você já mencionou algumas dentro da sua apresentação. Oi. É importante, né, que esse professor de inglês, ele repense a importância mesmo dessa atuação em sala de aula, né? Se fazer o mais do mesmo em sala de aula, hoje continua contribuindo para esse ideal de equidade que nós buscamos, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, né, dentro da educação, porque a gente está numa posição em que nunca estivemos, né, que é esse trabalho remoto contínuo aí, né, e aí o público ao qual nós atendemos também vai ser afetado com isso, né, e de que forma esse professor de inglês pode atuar dentro desse momento, nessa perspectiva de uma formação para equidade, de uma formação mais humana, né? Porque se a gente está tratando
mais uma vez, se a gente está tratando de racismo, a gente está tratando da nossa estrutura social, de como o brasileiro foi formado. Não só o brasileiro, mas o cidadão no mundo, né? E qual vai ser esse cidadão que nós estamos formando que vai para esse novo mundo, o mundo da tecnologia, né? De outras formas de se relacionar. Então, é importante que nós, professores de inglês, estejamos sim instrumentalizados, buscando essa formação, mesmo pós, né, a graduação, mesmo já estando em ação, né, e se responsabilizando, né? A gente tem que, infelizmente, trazer para si um problema que é da estrutura, mas que também vai nos reformular enquanto sujeitos. Eu queria só complementar, né, que se a gente pensar em termos práticos, qual é a reverberação desse movimento que a gente tenta descrever, né? Eu acho que afeta diretamente a maneira como os professores de inglês, eu sei que as pessoas todas que estão escutando a gente aqui são professores de inglês, ou em formação, ou já formados, já trabalhando, impacta nas negociações. Eu não sei se vocês me entendem, mas o território escolar é um espaço de tensionamento de poder e negociação. Na medida em que eu sonego na formação do professor de língua inglesa o acesso à discussão sobre raça e gênero, sobre ensino crítico de língua inglesa, ele formo o professor dentro dessa perspectiva neutra, o professor vai para a educação básica enfraquecido no que diz respeito às possibilidades de negociação. Então, ele só conhece uma chave de negociação com os estudantes, que é a do silenciamento e da busca coletiva de neutralidade. Então, na medida em que a gente oferece possibilidades formativas, instrutivas, de pesquisa, como a Carolina destacou, dentro da temática da busca de equidade e especialmente, né, as questões de raça e gênero, a gente fortalece esse professor para as negociações no território escolar. E, evidentemente, faz com que aquela primeira pergunta que a gente fez agora, que a gente busca responder agora mesmo, né, que é qual é o lugar que a língua inglesa ocupa dentro do cenário escolar, seja modificado também. Não sei se vocês me entendem. E Cíntia, será que você poderia contar um pouco, então, sobre a língua afro e essa formação que vocês oferecem como uma boa prática para a gente pensar essas questões, o trabalho, né, de gênero e raça dentro da área de linguagens? Posso sim. Como a Cíntia me apresentou inicialmente, né, eu sou docente aqui na Universidade Federal de Uberlândia e eu coordeno um coletivo de pesquisa chamado Yalodeja Plafro, que pesquisa poéticas afro-latino-americanas e educação para as relações étnico-raciais. Esse projeto, esse coletivo começa a promover, né, o ensino de idiomas afirmativos, aulas de inglês e de espanhol em 2018, para estudantes pretos, pardos e indígenas, cotistas e em situação de vulnerabilidade aqui na minha instituição. A proposta era fazer o ensino de língua inglesa e língua espanhola racializado e desestrangerizado. Esse trabalho era um trabalho feito com estudantes voluntários, professores em formação dos cursos de licenciatura do instituto no qual eu trabalho, né, Instituto de Letras e Linguística, voluntários. Qual é o primeiro impasse com o qual a gente lida, né? O fato de que na formação desse futuro professor de inglês, desse futuro professor de espanhol, a questão racial, ou seja, as discussões sobre raça e gênero, elas não eram feitas na formação. O que fazia com que uma proposta de trabalho que eu apresentava para esses estudantes, que era o ensino racializado e desestrangerizado, se transformasse num grande problema, num grande obstáculo a ser vencido, né? E aí a gente verifica
nós temos, então, não um problema, o fato dos estudantes chegarem no curso superior sem proficiência em língua inglesa e língua espanhola, o que faz com que a carreira estudantil deles se desenvolva de uma maneira que pode trazer frutos ineficazes, né? Se a gente pensar na necessidade de formação de lideranças negras, de quadros de pesquisadores, de docentes, etc., para acessar outros níveis de formação acadêmica, os estudantes precisam ter como parte do seu capital línguas estrangeiras, especialmente inglês. E aí a gente verifica que precisa promover a formação dos professores, complementar aquilo que o curso superior, complementar a lacuna que o curso superior está deixando aberta, né? E aí, paralelamente à preparação de material didático racializado, então a gente começa a mexer na superfície do material, buscar outras representações, a veiculação de outras representações, um pouco do que a Carolina menciona, né? A exposição do estudante a outras variantes, a exposição do estudante a outros acervos culturais que não só aqueles já estandarizados, a exposição do estudante a questões socioculturais, sociopolíticas de outros territórios que não só aqueles estandarizados. A gente vai promover também a formação em linguística crítica dos professores voluntários. Diante dessa demanda, né, que acaba surgindo para nós, a gente promove agora, nesse ano, o primeiro momento de formação de professores, o Linguafro Formação de Professores, trabalhando com professores de língua estrangeira, mas atendendo uma maioria esmagadora de professores de língua inglesa. Professores que vêm buscar conosco formação em questões de raça e gênero para modificação das suas práticas, porque, como eu disse agora mesmo, o não acesso, sonegar o acesso, né, do professor em formação já formado a essas discussões, enfraquece a presença dele na escola, enfraquece a presença da língua inglesa ou da língua espanhola na escola, porque ele tem pouco tônus para negociação com os estudantes, a fim de, sim, motivar os estudantes para a aprendizagem de língua inglesa, modificar as crenças que os estudantes trazem para a escola sobre o que seja aprender inglês, sobre para que serve aprender inglês, né? Então, quando o professor, o grande objetivo do Linguafro talvez seja, né, promover formação continuada para professores de língua estrangeira, a fim de que eles promovam representações positivas para epistemologias negras, para os corpos negros, apresentem outras possibilidades de diálogos, um pouco também no caminho do que vai dizer para nós, vão dizer para nós os documentos oficiais sobre o ensino de língua estrangeira no Brasil, né? Acho que um pouco isso. Temos lá um bocado de professor trabalhando conosco, e tem sido uma experiência positiva que a gente espera que se desdobre positivamente lá no chão da escola, né? Que é o objetivo de todos nós, imagino. Muito obrigada, Cíntia. Eu vou pedir para as meninas depois colocarem no chat para as pessoas poderem ver o Linguafro, o link, para quem tiver interesse em saber mais sobre essa formação. Então, obrigada, Carol e Cíntia, pelas trocas. A gente chegou agora no último bloco desse evento, onde a gente vai responder algumas perguntas do público. A equipe do British Council, então, fez uma seleção prévia de algumas questões que os inscritos, então, enviaram via formulário de inscrição e que serão respondidas agora nessa conversa. E a gente também vai dar uma olhada nessas questões que apareceram no chat e tentar responder algumas delas também. Então, eu vou fazer a primeira questão e aí eu abro para Carol e para Cíntia, para quem quiser responder. Então, uma das perguntas que chegou é a seguinte: sou um homem branco, cisgênero, que dá aulas para alunos também brancos cisgêneros.
Dado isto, me sinto desconfortável ao abordar o tema de racismo em minhas aulas, uma vez que eu desfruto de um privilégio por ser branco. Como eu poderia alterar essa situação? Mesmo sem ter este lugar de fala, eu poderia discutir este tema com meus alunos, a fim de que eles também percebam o quão privilegiados eles são? E acho que essa é uma pergunta interessante, até por dado que eu mencionei, depois a Carol também mencionou, que a gente tem uma baixa representatividade de professoras e professores pretos e pardos dentro da carreira do ensino de inglês, né? Então, a gente tem uma população de professores majoritariamente branca, e aí, no caso específico dessa profissão de mulheres. Então, eu abro para uma de vocês duas responderem. Eu fico pensando, é uma pergunta interessante, eu fico pensando como a gente deve pensar, refletir sobre o fato de que se mais de 50% da população é preta e parda, é preciso que as epistemologias que emergem ou que emergem desse grupo sejam contempladas no espaço escolar. Essa é uma primeira questão. Independente do grupo racial ao qual o docente pertence, independente do grupo racial ao qual as crianças e adolescentes pertençam, é fato que mais de 50% da população do Brasil é preta e parda, historicamente, contribui não é uma palavra muito boa, né, mas contribui para a formação histórico-cultural do país. E essa população tem que necessariamente ser visibilizada dentro do espaço escolar, dentro da formação dos professores, independente do grupo racial ao qual esse docente pertence. Então, a gente não pode, me parece, fazer uso desse tipo de subterfúgio, não é assim? Porque se nós não somos mulheres, se nós não fôssemos mulheres, poderíamos desferir impropérios machistas? Se nós não fôssemos LGBTQIA+, poderíamos desferir impropérios homofóbicos, transfóbicos, lesbofóbicos, etc. Se nós não fôssemos pessoas negras, poderíamos, então, desferir impropérios racistas e gozar plenamente do privilégio que uma sociedade racialmente estruturada me garante? Então, é preciso que, independente da instituição escolar, independente do grupo racial dos estudantes e do docente, as questões raciais e as relações raciais no Brasil sejam apresentadas. Vamos lá. Eu acredito que uma das formas é você naturalizar esses assuntos em sala, né? Não trazê-los em datas específicas, em momentos específicos, né? Para que isso se torne um tema e aí parta para o lado do exótico, né? Que a história do negro, que a história do indígena, que esses outros falares se torne exótico dentro da sua aula, né? Você tem que trazê-los cotidianamente, porque a legislação está aí, ela ampara inclusive a educação privada, né? Então, você tem como fazer uso disso diariamente, inclusive para que o seu aluno internalize que aquela população não é minoria. Nós estamos tratando da maioria da população brasileira, né? Você está falando de negros, você está falando da maioria da população. Então, você precisa naturalizar e trazer cotidianamente esses temas à sua aula, né? E aí, eu digo que trazer não de uma forma estigmatizada, como já está imposto pelo sistema, como já está imposto lá nos livros de PNLD. Você vai trazer uma visão decolonial, né? Ou afrocentrada.
E aí a visão decolonial, ela vai trazer o protagonismo, né, uma ideia positiva. Então, trazer imagens de África, não de crianças com fome, não da pobreza, não das paisagens de guerra, mas trazer uma África que as pessoas desconhecem, que são as praias, que são as cidades extremamente urbanizadas, né, que é uma população que já fala vários idiomas. A construção social tem muita ideia de poliglotismo partindo das línguas modernas, né? Mas você não atribui a um africano que dentro do seu território, por exemplo, tem mais de 60 línguas, o poliglotismo a esse sujeito. Então, como diz a pesquisadora Maiana Lima, né? Nós sabemos falar outras línguas, a gente só não lembra, porque está na nossa ancestralidade. E aí é bom você trazer esses outros dados afirmativos para que a sua prática seja desconstruída e para que você insira, internalize nesses alunos uma outra forma de sociedade, outras formas de viver que não passam por essas já violentadas, né? E estigmatizadas pelo olhar branco da educação. É isso. Muito obrigada, Carol. E eu acho que seria interessante, né? A Cíntia mencionou, então, a língua afro, né, para a formação de professores, a formação continuada de professores. E acho que essa é uma questão que sempre aparece, né? Então, uma das perguntas que vieram até nós é se vocês conhecem, e aí eu queria passar para você, de repente, complementar a partir da sua experiência, algum programa, então, de desenvolvimento profissional que também possa ajudar essas professoras e esses professores a entender melhor as características complexas de grupos étnicos na sociedade brasileira e maneiras pelas quais questões de raça influenciam o comportamento dos estudantes. Nós temos essa iniciativa, né, que é esse processo de formação continuada. Eu sei que há redes estaduais que já, em momentos diferentes, né, promoveram processos de formação para professores da área de linguagens, né, ligado a questões raciais, mas acho que, considerando como a temática ainda é negligenciada nos cursos de formação, ainda fica muito como encargo do professor a busca pelo processo de formação específico, né? Não vejo muitos outros cursos específicos para formação de professores de língua estrangeira no formato que a gente vem desenvolvendo, né? Acho que fica um pouco sob a responsabilidade do próprio docente e da gestão, né? Se a gestão mobiliza isso também nas escolas, retirando desse lugar do 20 de novembro, do mês de novembro, né, que as redes escolares acabam fazendo, se a gestão toma como uma transversalidade que vai atravessar os outros conhecimentos e tal, o professor acaba sendo compelido a buscar esse conhecimento, mas se não, fica muito na dependência da individualidade. O que eu quero dizer com isso é que é importante a promoção de processos coletivos de formação, porque não acho que seja uma temática que deva depender de processos individuais, né, desse ou daquele docente. Carol, você quer complementar? Eu acho que essa é uma questão, né? Então, você tem poucas possibilidades, né, de ter essa formação que de fato seja ofertada, que os indivíduos geralmente têm que ir atrás dessa formação. Como que foi a partir da sua experiência, Carol? O que te ajudou nesse caminhar? Bom, o que me levou, né, a esse caminho foi ser uma mulher negra, né, dentro do ensino de língua inglesa. E aí eu passei por algumas violências, né,
que me fizeram buscar essa formação que me humanizasse diante do ensino dessa língua, né, enquanto representatividade também, né, enquanto me sentir contemplada por aquela experiência linguística para mim. Então, eu só fui conseguir ter essa formação mesmo na pós-graduação, né, que eu fiz especialização pelo PENEG, que é o Programa do Negro na Sociedade Brasileira da UF, e posteriormente no mestrado, né, foi onde eu consegui ter acesso à discussão a essas temáticas, e hoje no coletivo do qual eu faço parte. Eu me vejo, por exemplo, na rede como uma das poucas pessoas que implementa objetivamente isso no currículo. Vejo colegas também que tentam fazer e têm as suas dificuldades, sejam as logísticas, sejam as dificuldades de gestão, porque a gestão também precisa estar formada, a gestão também precisa estar em uníssono com esse professor, para que essa prática seja efetivada mesmo no próprio sistema escolar, no espaço onde ele atua. E como dica de formação, eu percebi que agora na pandemia as universidades norte-americanas têm proporcionado muitas discussões, né, para K-12 teachers, K-16 teachers. Então, a Universidade de Howard, a Universidade de Harvard, Chapel Hill, são universidades que dispõem em seus African Study Centers cursos e debates. Inclusive, eu fiz um curso sobre justiça social em abril, na Chapel Hill. E são cursos abertos, né? Muitos materiais disponíveis para tratar dessas temáticas em sala. A Universidade de Howard, principalmente, tem um material que se chama Voices of Colonized Women. Então, são várias mulheres negras, eles já disponibilizam os cards, né, com as histórias dessas mulheres, para que você produza o seu material pedagógico. Então, é isso, a formação continuada, ela precisa de pesquisa, né, e pesquisando na rede, né, pesquisando com as pessoas próximas que você sabe que tratam da temática, aí a gente consegue se instrumentalizar para fazer uma nova língua inglesa, né, uma nova atuação nessa língua inglesa em sala. Muito obrigada, Carol. E acho interessante também essa importância, né, do papel dos gestores, então, para que eles também comprem a ideia, né, de você ter um inglês mais diverso, porque muitas vezes fica a cargo do professor, mas também você precisa desse suporte para conseguir, de fato, ter uma mudança no ensino-aprendizagem de inglês, né, que consiga atingir o maior número de professores. Muito interessante. E aí eu vou trazer aqui uma pergunta e um comentário de uma pessoa que participou aqui, está participando do webinar, e a pessoa comenta: a minha última festa de Halloween na escola, trabalhei com personagens do folclore nacional, ou seja, tivemos o Saci Pererê, o Boitatá, a Yara. Seria essa a proposta de uma apropriação rumo ao decolonial? Eu acho que essa é uma grande questão, né? A gente tem um detalhe que é o detalhe da moda do termo decolonial, e muitas vezes um desconhecimento do que o termo significa, e é muito visto, né, essa dobradinha, a ideia de um currículo decolonial. Então, o que seria um currículo de língua estrangeira decolonial? E aí, com a observação aqui sobre a festa do Halloween, que é uma festa, né, que as professoras de inglês e os professores se ocupam, né, largamente, eu fico pensando, então, em que tipo de processos são próprios dessa descolonização do ensino de língua inglesa no Brasil, e que talvez, me parece, o caminho da descolonização, ele vai
na busca da ruptura com essa neutralidade que é própria da formação e da prática. Então, as questões sociais, né, elas são também uma preocupação do professor de língua inglesa. Quando as preocupações sociais elas são entendidas também como uma preocupação do professor de língua inglesa, ele vai naturalmente transformar a materialidade daquilo que ele leva para a sala. Então, esse tipo de busca é uma busca produtiva que caminha ou pode levar para a retirada desse lugar de busca de neutralidade ou de replicação de um modelo externo. Mas fico pensando, só mesmo compartilhando uma elucubração, que talvez o caminho da descolonização desses currículos, ele resida na busca dos diálogos transnacionais entre a diáspora, entende? Então, como a língua inglesa pode possibilitar o estabelecimento de relações transnacionais, culturais, e coloca o seu estudante num circuito que retira ele do limite do território dele. Então, ele não é mais um menino eu sou de Pirituba, em São Paulo, né? Então, não é um menino da escola periférica na vila em Pirituba, mas ele é um menino que, por intermédio dessa língua, de outras experiências de ser negro fora dali, pode usar a língua inglesa como material para esses trajetos transnacionais, que não são, para uma pessoa da minha idade, isso era impensável, né? Falavam, trajetos transnacionais era só se eu tivesse dinheiro algum dia para me deslocar do lugar da onde eu era, e eu acho que a língua estrangeira, a língua inglesa e as outras línguas estrangeiras possibilitam esses deslocamentos transnacionais sem que eles sejam geográficos e físicos. Não sei se me fiz entender. Então, a iniciativa do colega ou da colega, ela é legítima e ela contribui sim, mas eu acho que talvez o nosso grande trabalho fosse pensar em como construir práticas pedagógicas que contribuam para os diálogos transnacionais a partir dos nossos territórios, né? Eu acredito que sim, né? É uma possibilidade, né? Mas eu entendo mais o decolonial como uma possibilidade de protagonismo, né? Do que um adendo. Então, existem outras possibilidades outras, né? Não é só essa. Mas é uma tentativa, né? Eu digo que a decolonização e a descolonização, principalmente, elas são, para o professor de língua inglesa, um caminho de ida e volta, né? Porque a gente está formatado num sistema colonial, né? Que nos impôs o ensino de língua inglesa da tal forma como concebemos hoje. E erro e acerto, né? Então, a gente vai, tenta uma possibilidade, não dá certo, volta. Muitas vezes, quando você já está nesse caminho de descolonização, você ainda se depara com as violências coloniais, né, com a forma, por exemplo, de corrigir um aluno, com a insistência de que esse aluno obrigatoriamente fale o TH, né, aquele fonema do TH que não é um fonema que nós temos em língua portuguesa. Isso é uma violência colonial, né, essa imposição, né, dependendo da forma como ela é feita. Então, descolonizar não é fácil, né? Eu tenho hoje 38 anos, então são 38, vamos botar aí 35 dentro de um fazer pedagógico não instrumentalizado por esses saberes de raça e gênero, e 3 dentro dessas possibilidades. Então, erros haverão, mas a gente precisa tentar, a gente precisa se desfazer dessas ideias. É isso. Obrigada, Carol.
Eu vou então agora, para a gente fazer uma última, um comentário-pergunta de um participante e tem uma outra pergunta aqui que foi feita, então eu vou falar essas duas e aí eu abro então para vocês duas fazerem comentários, responderem, que a gente daqui a pouquinho já vai terminar. Então, a primeira delas, que é um comentário-pergunta, é atuar questionando e provocando os estudantes a pesquisas para reconhecimento de ancestralidade e território pode ser um bom caminho para desconstruir alguns dos modelos normalizados e dos impactos negativos que esses modelos construíram, inclusive como viés inconsciente e base para ações preconceituosas, tá? E aí teve uma pessoa que também perguntou uma questão que é importante, que é a gente deve se referir aos negros como negros ou pretos, porque agora até as participantes usaram, ouve-se mais o termo pretos. Então eu abro para vocês comentarem, responderem. Existem diferenciações, né? Por exemplo, negro inclui a categoria de pretos e pardos, né? Então, pardos seriam os pretos miscigenados, né? Mas, independente como que você se esteja miscigenado, você vai ser preto. A sociedade te lê como preto, né? Você vai ter algumas diferenças de tratamento social dependendo da graduação de melanina que você vai ter. Mas eu acho que na tratativa somos todos negros, né? O Estado nos lê como negros e eu, Maria Carolina, particularmente, indifere usar pretos ou negros, só dentro de uma construção acadêmica, né? Que talvez isso impacte um pouco mais, mas na tratativa de sala de aula indifere para mim. Obrigada, Carol. Sobre a questão Cíntia, você quer fazer algum último comentário? Sobre a questão da provocação, né, que o colega ou a colega colocam, é preciso que mostre lastro, por isso que eu mencionei a questão dos diálogos transnacionais como produtivos. Então, eu preciso usar o espaço da sala de aula de língua inglesa para trabalhar a cultura dentro de uma perspectiva transnacional que possibilite ao meu estudante, que é maciçamente nas redes públicas, preto e pardo, que ele acesse esse lastro histórico, ele acesse semelhanças que estão não só dentro do seu país, não só dentro do seu território, mas estão deslocadas em outros espaços de falantes de língua inglesa também. Então, eu acho que são questões amplas, né, mas que produzem um ensino de língua inglesa mais alinhado com as questões raciais, mostrar outras experiências de corpos negros falantes de inglês e similitudes entre essas experiências, né? Muito obrigada, Cíntia. Bom, eu acho que essa 1h30 de webinar dá para ter um gostinho, né, da complexidade desse assunto e do quanto a gente precisa ainda de mais tempo para poder refletir como que a gente consegue, de fato, inserir essas questões dentro do nosso dia a dia de trabalho, né, como professor, para que, de fato, isso ganhe mais espaço na atuação, né, dos professores de inglês. A gente está chegando ao fim desse webinar e eu gostaria de agradecer, então, novamente a Carolina e a Cíntia pela participação hoje e a todas e todos os presentes que interagiram conosco nessa 1h30 de webinar. Como um último aviso, a gente vai colocar na caixa de diálogo à direita da tela um link para uma breve pesquisa de avaliação sobre esse evento. A gente pede, por gentileza, que vocês a acessem bem rápido
e isso é muito importante para que a gente possa continuar melhorando os eventos que a gente está desenvolvendo e pensar em novas e outras e contínuas temáticas para esses webinars e diferentes workshops dentro do Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. Eu vou pedir para minhas colegas também compartilharem novamente o link para o nosso Observatório para o Ensino da Língua Inglesa. O Observatório tem a versão tanto em português como a versão em inglês, e esses recursos, a ideia é que sejam interessantes, seja para professores de língua inglesa, mas também para pesquisadores da área, e também a gente tenta levar mais informações para gestores, para que eles, de uma maneira mais palpável, sem ser especialistas da área, para que eles possam também entender mais sobre essa temática e se sensibilizar mais com essa causa que é a melhoria do ensino de inglês, e aí principalmente, claro, pensando na rede pública de ensino. Então, eu quero agradecer, muito obrigada a todos e todas pela presença e pela participação, uma boa noite e nós nos vemos no próximo evento.